rapaziada, esse aqui é o quadro Tá Esperto no YouTube, na página da Roots Crazy. E hoje meu convidado é meu parceiro, meu irmão, José Carlos. Um brinde. Nosso convidado hoje, nosso segundo convidado. Já de antemão quero agradecer a rapaziada da exibição. A estreia do nosso quadro Tá Esperto foi muito bom, foi bombástico. Rafael Cavaleiro foi o nosso primeiro convidado. A rapaziada que não conferiu ainda, vai lá no nosso canal no YouTube e confere a entrevista com o Rafael Cavaleiro. Mas hoje o nosso convidado é um cara que vem da comunicação, é um cara que tem vários corres social e a gente vai começar deixando com ele contar um pouquinho da nossa história. Zé, satisfação te receber aqui no Tá Esperto. Que é isso, satisfação. Cara. É uma honra. Isso aí. É uma honra. Então, José Carlos Teixeira, comunicador, radialista. 4 anos, faz 10 anos na realidade que eu estou formado e fazem 4 anos efetivamente que eu entrei para dentro de uma rádio, então eu tenho uma propriedade maior para falar de rádio de 4 anos para cá, pegando essa questão de vocês, que é a questão da internet, mas busquei muita inspiração, inclusive no Maurício Roots, porque lá atrás, Não, ele tá mentindo. Hip Hop Sul, tá na veia da gente também. E é uma grande honra estar aí junto com vocês e espero que seja muito divertido. Zé, deixa eu te falar uma coisa. Pra nós, a gente tá entrevistando só cara que a gente conhece já a história, um pouquinho da trajetória, mas eu queria que tu contasse um pouquinho da trajetória do Zé. Como começou esse interesse pela comunicação, como foi teu primeiro contato com a comunicação e como surgiu a possibilidade de entrar na Nova Metrô. Beleza, então para ser bem sucinto para vocês então. Como nós somos moradores de comunidade muito pobre, lá na década de 80 surgiu a grande onda do rádio 2 deck. Não sei se vocês se recordam disso. Minha mãe não tinha condição de dar grana para mim, comprou um rádio 1 deck. E com aquele rádio 1 deck eu conseguia fazer a minha vida virar. Eu gravava, fazia vídeos, fazia tudo que eu queria. Áudios, não vídeos. E a minha vida sempre mudou com aquele rádiozinho ali. Em contrapartida, eu sou primo do Renato Dornelles, pessoal que conhece, é um puta de um jornalista. Não sei se eu posso falar palavrão. Claro que pode, tá então, em casa. Tá tudo certo. E ele me ajudou muito nessa veia. E foi passando os anos e fui expulso do Julinho. Fui expulso de uma faculdade de Direito. Bem-vindo ao clube, eu fui expulso de 3 escolas. Expulso de uma faculdade de Direito, técnico de enfermagem, a escola faliu e tudo estava vindo para essa onda da comunicação, onde que a gente faz muita bagunça, aqui em casa, aqui com as festas que a gente faz, eu também faço muita bagunça, enfim. E geral falava sempre muito que eu tinha uma voz de locutor de boate gay. Mas ele tem. E foi passando o tempo, eu falei, cara, eu acho que tem que ser isso, porque eu já trabalho já na área da saúde há 20 anos e recebo muitos elogios. Teve uma hora que eu tive que decidir, né, cara? A gente acaba virando homem, a gente acaba amadurecendo muito tardiamente mais que a mulher. E eu fui me descobrir como homem com 28 anos, né, buscar meu futuro, cara, só um pouquinho, já tinha com filho. Então eu vou buscar uma minha qualificação. E a qualificação que era mais rentável naquele momento, já tinha sido expulso, minha escola tinha falido, era a escola de radialista. Então foi aí que surgiu, entre pagar uma faculdade de enfermagem que era muito cara e eu tentando fugir da questão da comunicação, acabei caindo na comunicação e foi amor à primeira aula. Da hora. E a oportunidade eu sei que tu anunciou há pouco tempo que tu não tá mais na Rádio Nova Metrô, né? Eu acho que faz questão de dias isso. Dias. E eu vi esse anúncio. Mesmo assim, como surgiu essa experiência, como surgiu essa oportunidade de estar lá dentro da Rádio Nova Metrô, que dentro das rádio web e do pagode, é uma rádio que com certeza está fazendo muita história aqui no Brasil. Primeiramente, eu sempre gosto de dizer isso, que eu sempre tive um preconceito com rádios webs. Né? Inclusive, na aula tem muita coisa que está sendo mudada, porque rádio web realmente é o futuro. E eu tive muito preconceito, tanto que eu estou formado há 10 anos, 4 anos efetivamente que eu trabalhei em frente de uma rádio, busquei rádios FMs e caí meio que de paraquedas dentro da Rádio Nova Metrô. Eu que, por mais que eu defenda a bandeira do samba e do pagode, eu escuto desde Led Zeppelin a Valdir Soriano, não tenho muita frescura para a questão de música. E foi uma experiência fantástica, foi muito foda encontrar Júnior Belo, Maurício Vibra, Maurício Roots, Amarelo. Esses 2 últimos aí que ele falou são marginal, esse aí eles não... Quarta ou quinta das Minas com a Dani, enfim, foi uma grande escola. Eu tinha toda a questão de teoria, mas eu não tinha prática, então eu posso dizer que eu sou um abençoado por ter, por processo de osmose, ter aprendido muito com vocês. E é uma experiência que vai ficar marcada pro resto da minha vida. Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, a gente que é de comunidade, a gente é muito verdadeiro, a gente é muito intenso.
Eu tenho uma questão muito foda de personalidade, muito foda, caráter. E tu sabe como é que é a questão no meio do samba e do pagode, tudo que é ligado realmente ao movimento negro. Eu posso falar isso porque eu sou muito polêmico. Eu acredito que tudo que é ligado ao movimento negro no Rio Grande do Sul é meio falho, né? Então, para evitar problemas, estresse, treta, macumba, processos, eu resolvi me afastar e tô indo para um outro ramo um pouco mais direcionado na parte institucional agora. Da hora. Mano, eu ouvi o que tu falou sobre o movimento negro, a gente falou sobre questão do movimento, questão da comunicação. A gente é meio radical porque a gente cria os espaços onde não tem, né? Esse próprio quadro, Tá Esperto, foi com esse intuito, né? De criar um espaço onde não tem e mostrar protagonistas, caras que realmente têm história e são protagonistas nas suas vidas. E consegue fazer com que outras vidas sejam referenciadas por elas, pelos projetos que as pessoas vivem. Então, uma coisa que eu queria tocar aqui no assunto, que é uma coisa muito presente, e a gente viveu isso a vida toda, mano, é a questão do racismo, do preconceito, né? Isso é muito atual, isso é uma coisa que não foi resolvida ainda, e eu queria que tu falasse um pouquinho desse nosso momento atual, porque a gente já viu várias ações que estão sendo feitas, muita coisa foi dita, mas muita coisa ainda não acontece, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, né? Na tua visão, né? Do Zé, né? Na questão do racismo. Primeiro que o racismo, ele nunca parou de existir, né? Só que hoje em dia ele está sendo filmado. E sofri demais, eu posso dizer isso para você, sofri racismo na minha infância. A gente que trabalha com comunicação, o nosso currículo é diferente, a gente chama de portfólio. Então teve uma época da minha vida que eu comecei a largar em rádios, em tudo que era rádio FM. Passei por isso porque eu mandava meu currículo de voz. Chegava no dia, o pessoal me via, não, tu não. Isso aconteceu, isso é sério, aconteceu comigo. E hoje em dia a gente vê que nada mudou, nada vai mudar. Eu particularmente acabei fazendo um personagem que eu tenho, né, que eu faço stand-up comedy, na qual me travisto, eu fico virado uma mulher, né? Eu faço a botequete da Dana Mastroianni, que é uma maneira que eu tive, cara, que hoje em dia, politicamente correto, a gente tem que estar cuidando o tempo todo. E só que, cara, o racismo ele está muito latente. A homofobia está muito latente, intolerância religiosa está muito latente, intolerância racial está muito latente. E, cara, eu acredito que isso não vai mudar, porque, lamentavelmente, enquanto as pessoas não ficarem espertas em colocar os nossos governantes, não querendo trazer para o lado político, mas já trazendo, enquanto a gente colocar extremistas no poder, a gente vai estar dando vez e voz, não para a comunidade, sim para aquele pessoal que tem isso engasgado dentro deles, que não gostam de pretos, não gostam de gays, que não gostam da religião que não é a deles. E, cara, é muito triste, é muito triste. Muita intolerância, né? É muita intolerância a tudo. Eu não sei, cara, com uma conversa que eu tive no último programa nosso da rádio, eu falei que eu acho que isso nunca vai ter fim. Só o dia que o Papai do Céu lá pegar, olhar, realmente vamos soprar aquela fita do Nintendo, tirar, resetar. E só para concluir nessa questão do racismo, lembrando que agora, semana passada, a minha tia foi morta aqui na comunidade, né? Eu não quero entrar muito na questão da polêmica, mas envolve essa questão de preto, de pobre, onde a gente que mora em periferia não tem vez e voz, e se a gente não ficar esperto e começar a se unir, vai continuar assim para pior. Só pra lembrar, rapaziada, que a gente tá gravando aqui diretamente da Grande Cruzeiro, tá ligado? Que é um chão onde eu conheço bem, porque eu me criei no Santa Teresa, né? Que se a gente fosse virar a câmera, a gente ia mostrar o Morro Santa Teresa, que foi o lugar onde eu me criei. Zé, deixa eu tocar em outro assunto que é bem, agora é uma coisa bem legal. A experiência que teve com os caras da rádio, do samba, do pagode. O que tu pode falar um pouquinho desse meio, cara? Porque assim, a gente viu que teve muito grupo de pagode, de samba, que se destacou nesse tempo, né? O que tu podia falar de positivo assim que aconteceu, que tu viu, que tu enxergou, que tu disse, ó, na época eu comecei era assim e agora tá desse jeito? Cara, na realidade o que a gente vê que mudou é que as pessoas estão mudando um pouco a maneira, os grupos estão mudando a maneira de pensar, que hoje em dia, se tu for perguntar pra mim na questão Porto Alegre, Rio Grande do Sul, muita coisa não mudou, porque a gente sabe que o pessoal de Pelotas, isso é uma coisa boa, o pessoal de Pelotas não vem mais pra dentro de Porto Alegre, eles encurtaram, né? Pelotas, São Paulo, direto, né? Eles não pensam mais pequeno, porque a gente sabe que o mercado, as bandas, grupos e cantores de Porto Alegre, eles não têm mercado para poder tocar, então é muito complicado para eles.
Entretanto, porém, todavia, contudo, a internet veio para ajudar demais, cara. Isso foi uma coisa que eu vi acontecer e está acontecendo hoje em dia. Os grupos, eles não são mais refém das casas noturnas, eles estão produzindo seus próprios materiais, assim como Tá Esperto, que está aí junto com a gente, produzindo material. Muitas bandas de pagode, muitos grupos, muitos cantores estão produzindo seu próprio material, jogando nas redes, assim como tem o grupo Menos é Mais, que também lá de Brasília, que faz um barulho absurdo. E tirando de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, graças a Deus eu tô vendo novamente. Quando eu entrei na rádio, o samba ele não era tão forte. Não era tão forte, o sertanejo estava lá em cima. E eu peguei a rádio em 2016, naquele momento que Ferrugem, o Jason estava se transformando em Ferrugem e levantando novamente a bandeira do samba e do pagode. O Jason, que eu me lembro dele cantando com o Batata na época que eu era do Hip Hop Sul, que eu fui ver o show dele tocando com o Batata, que é do Tá Combinado, se eu não me engano, fazendo show lá no centro de Porto Alegre. Ele se lembra porque a última vez que a gente se encontrou, gravou lá pro É Geral, ele se lembra disso. Um salve pro Ferrugem. Mandar um grande beijo pra ele. E eu acho que foi isso. Desse tempo todo que eu tô na Rádio Nova Metro, de 2016 pra cá, eu acho que a grande transformação não foi o Menos é Mais. Eu acho que foi o Jason, né? Nosso querido Ferrugem, que trouxe novamente o pagode pro lugar que ele nunca deveria ter saído, que era lá em cima. As bandas começaram a compreender essa questão e só queria que as casas noturnas em Porto Alegre, né, que é o nosso chão, abrissem mais espaços para as outras bandas mostrarem seu trabalho, porque tem muita gente boa e de qualidade, assim como o Ferrugem aqui em Porto Alegre, que merece um pouco mais de oportunidade. Um minutinho pra tu contar uma história inusitada que tu viveu lá na rádio, ou no viagem, ou conta uma história inusitada que ninguém conhece. De repente eu sei essa história, de repente eu não sei, de repente vai contar, vai ser novo pra mim. Conta uma história inusitada que tu viveu nesses últimos tempos aí. Conta pra nós. A história mais inusitada que teve foi com a Botequete Odara Mastroianni. E nós estávamos na rádio e um dos sócios da tropa, né? O Anderson, meu compadre, falou pra mim, cara... Salve, Anderson! Eu duvido tu chegar na tropa, samba da tropa, imperadores do samba vestido de mulher. Eu falei, mano, não me desafia. Eu vou. Eu vou, cara, não precisa me desafiar, me convida que é mais fácil, fica mais bonito. Eu duvido. Cara, e eu cheguei lá. E aí eu me vesti de mulher, só que aí antes eu liguei pro meu filho e falei, meu, negócio é o seguinte, eu tenho um filho de 19 anos, meu, negócio é o seguinte, pai vai se vestir de mulher, pai vai estar em Imperadores, provavelmente vai ter em torno de umas 3 ou 4 mil pessoas, então é o seguinte, vai aparecer no teu telefone. E aí ele falou, então tá. E aí eu fui, botei uma roupa de mulher, só que botei um macacão, meti uma camiseta social, bonezinho na cabeça, um capzinho bacana, e cheguei com uma cara de brabão. Cara, quando eu subi no palco, junto com o Evandro Elias, era um mar de gente, velho, um mar de gente. E eu falei, caralho, velho, caralho, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou me atirar. E eu me joguei, cara, eu sei que foi muito foda, porque eu consegui fazer uma apresentação com em torno de 3 a 4 mil pessoas dentro do Imperador lotadaço. E no meio eu acabei ficando tão extasiado que eu fui dançar funk em cima das caixas de som. Eu pulei, acabei caindo, Isso cara. acontece nas festas da tropa aí. Acabei caindo, tomei dedada até no meio do Edi, cara. Foi fantástico, pra não falar uma coisa pior. Esse eu acho que foi o pior, mano. Os caras me juntaram. Eu caí, os caras me. Eu fui tomando tanta mãozada, cara, que na mesma hora que eu caí, eu levantei de novo. Todo mundo tem uma história nas festas da tropa ou na festa da Nova Metrô. Eu também tenho várias histórias, mas em outro momento a gente conta, tá? Zé, vamos brindar aqui, mano. Brindar primeiro ao teu sucesso, brindar a tua história, brindar, te parabenizar pela tua trajetória, tua carreira. Lá na rádio eu sempre elogiei teu trabalho e isso é recíproca verdadeira em relação à admiração que eu tenho pelo teu trabalho. E o seguinte, cara, continua porque a gente precisa de mais caras como tu no lado social aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É isso aí. E eu tô convidando geral pra seguir, curte, compartilha, espalha pra todo mundo que tá esperto, tá sempre na área. Esse aqui é o Zé e esse é o Tá Esperto da semana, então fique esperto lá na página da Roots Crazy e até semana que vem, rapaz.